Olá, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem fala é a professora Rafaela, a professora de vocês de Educação Física. E aí a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, no qual iniciamos há 15 dias atrás sobre o conteúdo de lutas, tá? Semana passada a gente compreendeu sobre as lutas dentro de classificações, né? A gente classificou as lutas a partir de curta, média e longa distância. E vocês tiveram uma atividade específica sobre lutas de longa distância, que foi o Kendo e o Kung Fu, que são modalidades em que se utilizam basicamente de algum material, né? Então eu pedi para vocês pesquisarem sobre regras e sobre de fato o que eram essas modalidades. E na semana passada eu trouxe três exemplos, né? O Kendo, o Kung Fu e a esgrima. A esgrima especificamente, dentro dessas três, né, é a única que a gente encontra dentro das Olimpíadas, tá? Dentro do processo olímpico. Então a gente vai dialogar um pouco sobre ela e vai conhecer um pouco mais sobre ela, tá? Lembrando que a esgrima, ela está presente nos Jogos Olímpicos desde o surgimento dos Jogos Olímpicos, desde os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, a gente tem a esgrima. Então é uma modalidade que ela é extremamente importante dentro desse processo olímpico. Como vocês sabem, né, esse ano a gente não tem Jogos Olímpicos, porém, se tivéssemos, a gente iria visualizar a esgrima, mas aí, próximo ano, vocês assistem a esgrima e dentre as outras modalidades. Então, a esgrima, né, ela teria surgido como um esporte, tá, na Europa no século XVI. Porém, há indícios, tá, que a esgrima ela tenha sido praticada há milhares e milhares de anos, tanto no Egito como na Grécia, ok? E aí, em muitos países, antes de se tornar um esporte, ela era uma forma comum de combate, tá? Vocês já devem ter assistido diversos filmes em que existiam as guerras lá, né? Em que eles utilizavam de quê? De espada. Inclusive, a gente fica até pensando e refletindo, poxa, existiu mesmo guerra com espadas? Existiu, era uma forma normal, né? Era uma forma comum de combate entre eles. Porém, existiu o avanço e aí então ele se tornou uma modalidade, né? Uma modalidade esportiva. Então, as primeiras escolas de esgrima no mundo são francesas, ou seja, o berço de fato da esgrima, ela continuou lá na Europa e especificamente as primeiras escolas esportivas foram na França, ok? Dando continuidade nesse processo, no Brasil, ela deu sua grande prática no período imperial, que aí é quando, né, os europeus, Portugal especificamente, embarca, chega no Brasil, então eles trazem a cultura deles, e aí dentro dessa cultura também trouxeram o processo da cultura de modalidades esportivas, e dentre elas a gente encontra a esgrima, tá? Então as tropas, né, as tropas portuguesas e que aí começaram a ter toda a mistura aqui no Brasil, eles começaram a fazer uso delas. Inclusive a gente tem ainda dentro do processo militar, se eu não me engano, tem umas nomenclaturas, né, infantaria, enfim, tem umas modalidades dentro do processo militar que se utiliza espada, né? É um material que ainda o exército se utiliza. E aí, né, como tem aí descrito, o motivo pelo qual foi introduzido nos cursos da Escola Militar em 1858. E a gente ainda consegue visualizar diversas, dependendo da faixa, né, aquela pessoa lá vinculada ao exército, ela vai ter ou não uma espada, tá? Então, em 1906, aqui no Brasil, foi formado o curso de formação em ginástica e esgrima, ok? E a Federação Internacional de Esgrima foi fundada em 1913, ok? No caso, Federação Internacional, tá? Não vinculada ao Brasil. E em 1927 foi a vez de surgir a União Brasileira de Esgrima, ou seja, depois do processo, depois do curso e depois da Federação Internacional, foi que o Brasil criou, né, a sua Federação Nacional de Esgrima. E sobre o processo de competição de esgrima, ela, como eu disse a vocês, está presente na competição desde a primeira Olimpíada da Era Moderna, que foi em 1896, e ela pode ser praticada por homens ou mulheres, e em três modalidades, que são as modalidades das espadas, né, das armas, que ele chama, como eu disse para vocês, que é espada, sabre e florete, e a gente vai conhecer especificamente cada uma delas. As armas. A primeira é o sabre. O sabre, ele vai medir 88 centímetros e pesa 770 gramas.
Entre todas, é a arma mais flexível, tanto que, quando é agitada com força, adquire forma semelhante a um chicote. Eu vou encaminhar aqui, junto com esse vídeo aqui no Google Class, vídeos especificamente, né, de esgrima para vocês visualizarem esse movimento das espadas dessas armas, porque óbvio, o sabre, como tá falando aí, é a mais flexível, mas tem outras que são muito mais rígidas, então não tem esse movimento, e aí eu vou enviar para vocês visualizarem a diferença entre elas, tá? E aí, por conta dessa característica, as competições desta modalidade com o sabre, tá, elas são mais rápidas e muitas exigem destreza e bom preparo físico. Óbvio que todas vão solicitar isso, mas especificamente essa vai ter essa solicitação. E aí, dentro desse desenho aqui que eu trago para vocês, não sei se vocês estão visualizando, vocês percebem que o bonequinho, ele tá vermelho na parte superior do corpo. Por quê? No sabre, ele especificamente, para pontuar, ele vai precisar atingir essa parte em vermelho. Ok? Se ele atingir, por exemplo, a mão, como vocês estão vendo, está branca, ou as partes inferiores do corpo, não vai valer pontuação. Ok? E aí, passando para a próxima, o florete. O florete, ele mede 90 centímetros e pesa 500 gramas. É a mais comum de todas por ser considerada uma arma versátil, flexível e leve. Ou seja, ela fica entre o sabre e fica entre a espada. Ok? E aí, ela também vai ter, ó, a marcação de pontuação. Que aí, se a gente for fazer a comparação com o sabre, que o sabre poderia a cabeça e os braços, aí só pode basicamente o tronco. Ok? Continuando. E temos por último a espada, tá? A espada ela vai medir 90 centímetros e pesa 500 gramas também. É uma arma mais rígida, como eu disse a vocês, já vamos ter armas que são mais flexíveis, como o sabre, extremamente flexíveis, e vamos ter ela mais rígida, que é a espada, que beneficia principalmente competidores mais altos, pois o toque de ataque pode ser feito em qualquer parte do corpo do adversário. Como vocês estão aí visualizando, o bonequinho, ele está todo em vermelho, ou seja, qualquer parte do corpo em que a espada bater, tocar, vai valer pontuação para o adversário. Então, ela, teoricamente, como foi falado aí, vai beneficiar aquelas pessoas mais altas. Em algumas regras e fundamentos, tá? A pista da esgrima, ela possui 14 metros de comprimento e 2 metros de largura e é dividida em várias zonas, tá? Então, se vocês forem aí observar, é um espaço grande, mas a largura dele é muito pequena. E aí ele vai ter várias zonas demarcadas, que aí é a questão de minha zona de ataque, minha zona de defesa, tá? Que também vocês vão visualizar nos vídeos. As roupas dos competidores possuem sensores, o que possibilita que os pontos sejam computados de forma eletrônica. Às vezes o movimento é tão rápido que é impossível da gente conseguir visualizar. O árbitro não consegue visualizar enquanto está lá marcando. Então, as roupas, né, de competições oficiais, óbvio, porque a gente tem competições amadoras que talvez os atletas não tenham condições de comprar uma roupa cara e nem a competição tem a possibilidade de bancar a questão de ter essas roupas com esse sensor, tá? Então, vai existir sensores nas roupas dos atletas para poder conseguir identificar quem foi que marcou primeiro, quem foi que tocou primeiro. Então, tem isso aí, ok? E ela vai ser baseada no combate entre dois adversários, onde o objetivo é tocar primeiro o tronco do oponente. Coloca o tronco aí, mas vocês sabem que dependendo da arma, vai ser diversas partes do corpo com a ponta da arma, ok? Pode ser individual ou em equipe. E aí a diferença é que a competição individual dura 3 assaltos. A gente utiliza esta nomenclatura, tá? Assaltos. E aí são 3 assaltos de 3 minutos ou até o esgrimista marcar 15 pontos. Então, aquele que marcar 15 pontos primeiro, vence. Ou então, dentro do prazo dos 3 assaltos de 3 minutos, vai visualizar quem ganhou, quem fez mais pontos. Ok? A competição por equipe, ela dura 9 assaltos de 3 minutos, tá? Os competidores vão estar lá fazendo, cada um, a equipe, né? Vai ter equipe. E aí vai sendo somada a pontuação deles e vai visualizar quem vai ganhar. E aí a marca aumenta, né? Como individual
quem alcançar 15 pontos primeiro ganha. Aí é quem alcançar, né, a equipe que alcançar 45 pontos primeiro, vence. E dentro de cada assalto, né, acabou um assalto, eles vão ter um intervalo de 1 minuto. Dúvida, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, aí vocês podem fazer no Google Class ou então nos próprios comentários aqui no YouTube, ok? Lembrando que hoje a gente não tem atividade, não tem nenhum tipo de pesquisa para vocês, é somente mesmo a videoaula. E aí, para aquelas pessoas que não conseguiram entregar ainda a atividade da semana passada, eu vou estender o prazo até a próxima semana, até a próxima quinta-feira. No entanto, lembrando que a pontuação ela vai ter uma diferença de quem entregou a tempo, né, dentro do prazo, porém o importante ainda é entregar, ok? Então é isso, façam a atividade quem não fez, e quem tá tudo certinho, muito bem, estão de parabéns, e aí próxima semana a gente se encontra, ok, gente? Beijos, se cuidem.